salvos pela graça, cheios do seu amor, queremos proclamar quão grande é o Senhor, aquele que nos tirou das trevas, nos firmou na sua luz, pagou alto preço, e o seu nome é Jesus. Nos amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte o seu amor. Nos amou com amor que transforma. Olá, boa noite. Estamos juntos outra vez neste espaço virtual, mas é bom porque pelo menos podemos conversar uns com os outros, podemos ouvir a palavra em conjunto e podemos adorar em conjunto. E é exatamente isso que nós vamos fazer agora com a ajuda da Diana e do Davi, a quem nós agradecemos muito aquilo que fizeram, o esforço que fizeram para estarem hoje connosco aqui também a dirigir-nos neste louvor e adoração que vamos ter em conjunto. Tu me chamas sobre as águas, onde os meus
Amém. Obrigada, Pai, porque somos Teus, Senhor. Obrigada porque guias o nosso caminho todos os dias, Senhor. E obrigada porque tomas a nossa mão e contigo podemos caminhar e atravessar águas profundas. Contigo podemos ser aperfeiçoados e chegar a uma fé maior. Obrigada, Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Diana e Davi. Foi bom estarmos juntos e louvarmos a Deus. Um dia destes já vamos poder fazer isto ao vivo e a cores no nosso espaço, na Rua Gonçalo Braga. Mas por enquanto ainda estamos confinados, cada um na sua casa, e portanto temos muitas casas, mas temos um só coração e estamos juntos neste ato de adoração e de estudo da palavra. E hoje, no domingo passado, nós pensámos no Salmo 23 e em como o bom pastor nos conduz através dos vales em segurança e nos leva até ao outro lado. Hoje eu gostaria muito de pensar convosco noutra imagem representativa da relação com Cristo, outra imagem da sua função na vida de cada um de nós, os que creem, tanto ao nível individual como ao nível corporativo, ao nível corpóreo na Igreja. E se antes a relação com Cristo foi exemplificada pela metáfora da pastorícia, agora é a metáfora da construção, que vai estar aqui a entrar na nossa linha de conta para a nossa meditação de hoje. Porquê tantas imagens? Porquê que a Bíblia utiliza tantas imagens para ensinar princípios? Bem, porque Deus não é um Deus de longe, Deus é um Deus de perto. Deus pretende que a sua comunicação seja de facto entendida e que ela seja entendida por pessoas simples, que seja entendida por todos e não apenas pelos eruditos. Portanto, Ele fala de forma a que o povo entenda. E quando Jesus esteve aqui na Terra, Ele sempre utilizou parábolas, Ele sempre utilizou símbolos retirados da vida do dia-a-dia. Provavelmente, se fosse hoje, não falaria da pastorícia a toda a gente, falaria eventualmente das redes sociais, da internet, sei lá, falaria daquilo que é a vida de todos nós hoje. Por isso, na Bíblia há tantos símbolos e figuras para que a mensagem possa ser inteligível para a pessoa mais simples, da mesma forma que para a pessoa mais erudita. Então nós encontramos várias imagens que falam acerca, por exemplo, acerca de Cristo. Temos várias imagens que falam, por exemplo, acerca da Igreja. Por exemplo, fala-nos acerca da noiva, diz-nos que a Igreja é a noiva de Cristo. Também nos diz que a Igreja é um corpo. Também nos diz que nós somos a luz do mundo, nós, Igreja, somos a luz do mundo, e por outro lado diz que Jesus também é a luz do mundo. Também nos diz que a Igreja é, por exemplo, um exército, é como um exército. E também diz que Jesus é a videira e nós somos as varas e ele, Pai, poda, arranja a videira de forma a que produza muito fruto. E também diz, por exemplo, que a Igreja é como uma cidade edificada sobre um monte. E também diz que Ele é, Jesus, o pão da vida. Então existem muitos símbolos que a Bíblia utiliza para ensinar princípios, para descodificar a mensagem de forma a que ela se torne perfeitamente entendível por todas as pessoas. Ora, também a Bíblia diz que a Igreja é como um edifício. E é exatamente disto que nós hoje vamos falar de construção. Falando de construção, a Igreja é então comparada a um edifício. Em 1 Coríntios 3,9 diz: vós sois edifício de Deus. E aqui a imagem que nós estamos a ver é a imagem de um edifício com um nobre propósito, é um farol. E o propósito deste edifício é de guiar a bom porto os navegantes. E eu gosto de pensar que esta é também a função de cada uma das partes da Igreja. É também esta a função espiritual, do edifício espiritual que somos nós e que é a Igreja. Conduzir, guiar, levar a bom porto aqueles que por ela vão passando, aqueles que precisam dessa orientação.
A construção deste edifício está fundamentada e segura pela principal pedra colocada como fundamento pelo sábio arquiteto. E hoje eu gostava de refletir convosco acerca disto, de ter uma pedra principal, de ter uma pedra fundamental, uma pedra de esquina, uma pedra angular. Em Efésios 2:21 diz que Jesus é a principal pedra de esquina, ou seja, é aquela através da qual todas as outras pedras estão ligadas, é aquela que faz com que o edifício se sustenha de pé, é aquela que dá a base, que dá o fundamento. Esta é a noção de pedra angular, de pedra de esquina. E Jesus contou uma parábola sobre construção e sobre a sabedoria de quem constrói. Certamente recordam-se desta parábola que encontramos em Mateus 7. Então, em Mateus 7, de facto, Jesus contou uma parábola sobre a construção, uma parábola sobre a sabedoria de quem constrói. Haviam dois homens que foram construir as suas casas e eles construíram as casas em paralelo, portanto construíram em simultâneo, construíram perto uma da outra, portanto em paralelo. Podemos dizer que é uma história de duas pessoas que construíram casas em paralelo. Só que procurou o sítio mais firme, só que os sítios mais firmes normalmente também são os sítios que dão mais trabalho. Os sítios de convicção, os sítios de saber exatamente o que nós queremos, os sítios de decisões firmes e saudáveis, são coisas que dão mais trabalho. Exigem mais pensamento, exigem mais aprofundamento, exigem mais reflexão, exigem mais cuidado e aquelas coisas que são mais superficiais, que são menos cuidadas, em que nós simplesmente ouvimos alguém dizer e vamos atrás daquilo que disseram, sem refletir, sem pensar, sem construir de facto um fundamento para a nossa fé, para a nossa crença, é mais fácil. E é isto que Jesus está a comparar. Ele está a dizer, olha, houve dois homens que construíram as suas casas, só que um preocupou-se em escavar, e escavou, apesar de ser difícil, escavou até encontrar rocha firme. Outro simplesmente fez ali um buraquinho na areia, era terreno arenoso, era mais fácil de escavar e ele foi pela facilidade e evitando assim o trabalho e a dor, a pena de ter que fazer bem e de construir com fundamento. Depois, ambas as casas ficaram sujeitas às mesmas intempéries. O resultado não podia ser igual, porque o processo de construção foi diferente. O que foi igual foi os ventos e as tempestades. As casas estavam feitas em paralelo, as casas estavam próximas uma da outra, estavam na mesma região e, portanto, sofreram as mesmas consequências. Sofreram o mesmo impacto do vento, o mesmo impacto da tempestade, da água, sofreram exatamente o mesmo impacto. Mas os resultados foram diferentes. Perante os mesmos ventos e tempestades, uma ruiu e a outra ficou sólida. A diferença não estava nem no aspecto, nem no material de construção acima da superfície. A diferença não estava na qualidade do proprietário em si, da pessoa em si, se era uma pessoa boa ou má, se era uma pessoa rica ou pobre, se era uma pessoa velha ou nova. Não estava nada nessas condições. A única diferença estava na condição sobre a qual a casa foi estabelecida, ou seja, estava no seu fundamento. E isto leva-nos a pensar que os ventos e as dificuldades da vida, as tempestades, são coisas que naturalmente acontecem a todos de igual maneira. Olha, neste momento todos os nossos vizinhos experimentam a mesma força do vento que nós experimentamos. Ou seja, nós estamos em casa, todos os nossos vizinhos estão em casa, em todo o mundo se está em casa, porque todo o mundo está sujeito às mesmas circunstâncias. Agora, umas casas vão ruir, umas convicções vão ruir, outras vão permanecer de pé. Isso depende da maneira como a convicção está construída. Os problemas batem à porta de todos. Agora, se a casa de cada um cai ou fica de pé, depende do fundamento em que está estabelecida. Depende da pedra a que está ligada. Davi, aquele rei, poeta de que falámos no domingo e que escreveu o Salmo 23,
Também escreveu outros salmos que evocam as suas dificuldades perante problemas difíceis. Davi teve problemas difíceis, não foram problemas que se resolviam num dia, com uma noite mais mal dormida. Não, ele teve realmente problemas de liderança, ele teve realmente problemas de adversários que estavam atrás dele, ele teve problemas familiares, ele teve problemas difíceis para resolver, teve decisões difíceis e tomou decisões erradas e sofreu as consequências dessas decisões. Parece-me que estou a falar da vida de qualquer um de nós. Dificuldades, problemas difíceis podem acontecer a qualquer um. Mas nos Salmos de Davi há uma coisa muito interessante. Ele fala sobre os seus sentimentos durante os problemas, durante as suas tribulações e depois da tribulação. E às vezes nos problemas nós tentamos meter a cabeça na areia à espera que passe. Mas não é esta a solução. Meter a cabeça na areia à espera que passe não vai ajudar-nos a chegar ao fim com a casa de pé. É preciso nós percebermos o que estamos a sentir, é preciso nós sabermos qual é o impacto do vento, é preciso nós sabermos qual é o impacto da tempestade, é preciso nós conversarmos com o sábio arquiteto, é preciso nós termos a certeza que temos uma pedra firme que está a unir as nossas paredes de maneira a que nós vamos ficar de pé. E depois da tribulação, depois do vento, é preciso também nós sabermos o que é que nós estamos a sentir. Ora, o que eu estou a dizer é que existe uma condição que é igual para todos, que é as circunstâncias que podem acontecer na vida, os problemas que podem acontecer na vida. Existem resultados diferentes, umas casas caem, outras ficam de pé. Existem sentimentos que podem ser vividos de forma diferenciada, conforme estejam ou não cientes de que existe uma pedra angular, uma pedra fundamental a unir a casa, a unir as paredes da casa, a dar sustentabilidade à casa. Se eu sei que tenho sustentabilidade, eu sei que os ventos são fortes, eu sofro o seu impacto, eu posso temê-los, mas eu ainda assim tenho a confiança de que vou chegar ao fim e a casa vai estar de pé. Porquê? Por causa desta confiança, desta convicção na pedra angular que está na minha casa. Por exemplo, Davi, no Salmo 18, que é um salmo cujo contexto histórico nos evoca problemas que Davi teve. Olha, Davi teve o problema com o seu sogro. O rei Saul era seu sogro e tinha uma inveja tremenda de Davi. Este problema da inveja é uma coisa muito má, porque quando as pessoas são movidas pela inveja ficam completamente cegas e perseguem os injustos a pensar que estão a fazer alguma coisa porque elas alguma coisa em seu próprio favor, mas na verdade estão a agir contra si. E foi isto que se passou com Saul. Ele estava atrás de Davi, perseguia realmente Davi. Portanto, era um adversário que não devia ser adversário, era um sogro, portanto era um elemento da sua família que deveria estar a prepará-lo para tomar o reino. Ele sabia e era por isso que ele tinha inveja daquilo que Davi era capaz. Portanto, em vez de o preparar, em vez de lhe passar a sua experiência, ele estava a lutar contra ele por causa da sua inveja. Mas Davi disse assim: o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem eu confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Salmos 18, 1 e 2. Bem, é preciso realmente esta segurança de que nós somos dele e que ele nos guarda e nos protege em todas as tempestades, contra todas as intempéries, contra todas as ameaças. Sabemos que ele está connosco, até porque ele não falha nas suas promessas, não falha na sua palavra. E se ele não falhou para com o rei Davi, que tinha um relacionamento ainda assim mais distante do que aquele que nós podemos ter agora com Cristo, então, porquê é que nós devemos ter medo? Porquê é que nós devemos de falhar? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? E esta é a confiança que nós temos nele. Esta é a confiança que nós temos nele. Nele nós fomos feitos filhos de Deus. E por causa disso nós temos a sua proteção, a sua graça na nossa vida, o seu amor a embrulhar-nos completamente e podemos estar seguros.
No versículo 19 ele disse, ele trouxe-me para um lugar largo. Eu gosto deste versículo. Ele trouxe-me para um lugar largo. Sabe, é que nos momentos de aflição os lugares parecem apertados. Nós parece que estamos espremidos por todos os lados. E Davi disse, ele trouxe-me para um lugar largo. E mais, pôs os meus pés sobre uma rocha. Salmos 18, 19. Ele pôs os meus pés sobre uma rocha. Isto é fantástico. É bom saber que nós estamos sobre uma rocha, é firme o chão que está debaixo dos nossos pés, não vai abrir-se para nos engolir, porque é firme o chão que está debaixo dos nossos pés. Ele pôs os meus pés sobre uma rocha, sobre firmeza, não sobre dúvida, mas sobre firmeza, sobre esperança. Não sobre desesperança, mas sobre esperança, sobre fé, sobre crença. Ele pôs os meus pés sobre uma rocha, sobre convicção, que é completamente inabalável. Portanto, eu já disse que o contexto deste salmo era, de facto, o louvor, um louvor à vitória que Davi teve e que experimentou depois de ter sido perseguido pelos seus amigos, nomeadamente por Saúl, o seu sogro, que o tratou injustamente como adversário. Davi nunca levantou a sua mão contra o seu sogro, nunca levantou a sua mão contra o seu rei. Ele, numa dada altura, que estava numa caverna, teve a oportunidade de fazer justiça por mãos próprias e os seus companheiros do seu pequeno exército, os seus companheiros disseram-lhe, Davi, porquê é que não aproveitas a oportunidade? E ele disse, não, eu nunca iria estender a minha mão contra o meu rei, porque foi Deus que o apontou. Isto é de uma fidelidade incrível. Fidelidade a quem estava contra ele. É uma coisa impressionante. Mas Davi, mesmo por causa do seu caráter, pôde experimentar a vitória. Também é este o contexto do Salmo 118. No domingo nós também vimos alguns versículos do Salmo 118, nomeadamente aquele que diz, eu não morrerei, mas viverei. E neste Salmo 118, Davi está a testemunhar que no meio das suas angústias, no meio das suas dores, ele não foi consumido. E diz, por isso, o Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador. E neste Salmo 118 há uma coisa muito interessante, há uma parte do Salmo que é messiânica, e isto é muito comum nos Salmos, haver partes que são proféticas, que se referem ao Messias, até porque o rei também é um símbolo do rei, do rei que não tem fim. Portanto, neste sentido, o rei é uma figura de Cristo. E há então este trecho do Salmo que é depois repetido nos Evangelhos, pelo próprio Jesus, que disse assim, vocês nunca leram as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. E é desta pedra angular que nós estamos a falar. Jesus estava a referir-se a Ele próprio. Os construtores que rejeitaram a pedra eram a nação judaica, mas Ele foi escolhido por Deus, por isso não poderia ser perpetuamente rejeitado pelos homens e Deus a colocou no seu devido lugar. Depois, em Atos 2, 25 e 4, 11, nós encontramos a repetição destes salmos na pregação de Pedro. Não era um momento fácil, mais uma vez. A igreja que estava a nascer num contexto bem difícil, um contexto de contestação, um contexto de afirmação, um contexto de perseguição. Não era um tempo fácil. Era um tempo, era ao mesmo tempo difícil, mas também era espantoso. Ou seja, tudo o que eles estavam a viver era diametralmente oposto. Por um lado, era muito medo dos religiosos, dos senhores que tinham crucificado Jesus e que queriam fazer-lhe o mesmo a eles, que lhes estavam a fazer perseguição, por isso eles estavam lá no cenáculo em oração, mas por outro lado era espantoso, porque tudo o que estava a acontecer, tudo o que eles tinham visto, o facto de terem visto Jesus ressurreto, o facto de o terem visto ascender ao céu, era espantoso. Agora, eles estavam à espera de uma promessa que Jesus lhes tinha feito que se concretizasse, e isso também era espantoso. Os planos deles
de ter um Messias, ter um rei que estivesse com eles, foram alterados, porque esse foi-lhes tirado. No entanto, eles foram confrontados com a realidade e essa realidade deu lugar aos planos de Deus. Portanto, o mestre foi-lhes tirado, o noivo foi-lhes tirado e eles estavam em oração à espera que houvesse um acontecimento sobrenatural, mas que eles não conheciam. Eles simplesmente estavam baseados naquilo que Jesus disse, estavam só a obedecer. Jesus disse, fiquem em Jerusalém até do alto serem revestidos de poder. Eles não sabiam muito bem o que é que isso significava, mas ainda assim estavam lá, estavam a obedecer, à espera de alguma coisa que era desconhecido. E isto é fantástico, é extraordinário. Ser capaz de esperar por algo que é desconhecido com a certeza de que vai acontecer alguma coisa que quem prometeu é capaz de cumprir e que é definitivamente bom. Jesus tinha-lhes dito, não vos deixarei sozinhos, vocês não vão ficar sozinhos, porque eu vou enviar o Consolador. E Ele vai vos ensinar tudo aquilo que vocês precisarem de saber. E Ele estará convosco, eu vou vos enviar, vocês não vão ficar sozinhos. Eles estavam à espera, mas não sabiam muito bem do quê. E é fantástico quando nós temos convicção e sabemos quem é a pedra na qual nós estamos a contar, na qual nós estamos edificados, na qual nós estamos construídos. Nós podemos esperar pelo sobrenatural, ainda que nós não saibamos exatamente o que é. Nós podemos contar com aquilo que vem, ainda que nós não sabemos exatamente o que é. Sabemos que vai ser bom, sabemos que vai ser fantástico e sabemos que nos vai levar a um outro nível, porque nós queremos, nós acreditamos, não naquilo que nós vemos, mas naquilo que Ele nos disse. Acreditamos na Sua palavra. E então cumpriu-se a promessa de Jesus, essa promessa de não vos deixarei sós, enviarei o Consolador. E em Atos 4, 11 e 12, Pedro está a falar, a pregar novamente e ele diz, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta como pedra angular. E em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual nós devemos ser salvos. Então ele está a pregar e ele está a dizer a todas as pessoas em Jerusalém que o querem ouvir, ele está a dizer, vocês, nação judaica, vocês, líderes religiosos, vocês rejeitaram a pedra angular, mas ela que foi rejeitada por vós, ela foi na mesma colocada no verdadeiro edifício. E isto é fantástico, no verdadeiro edifício. O verdadeiro edifício é constituído por todos nós que fazemos parte da igreja, que fazemos parte do edifício que Deus está a colocar, que Deus está a construir, mas que tem o fundamento nesta pedra angular. E debaixo do céu nenhum outro nome há dado pelo qual possa haver salvação. E em Atos 2:25 ele tinha dito, dele fala Davi, sempre vi adiante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. E é uma coisa fantástica sabermos que o Senhor está a pegar na nossa mão. E nós não seremos abalados. Nada daquilo que possa acontecer à nossa volta, nada daquilo que possa acontecer ao nosso redor nos pode abalar. Porquê? Porque nós temos a certeza de quem é a nossa pedra angular, mas também temos a certeza de quem é o nosso pastor, mas também temos a certeza de quem é aquele que está a segurar a nossa mão, de quem é o nosso amigo, de quem é a videira de onde nós nos alimentamos. Também temos a certeza de quem é o nosso noivo, também temos a certeza de quem é o corpo, de quem é a cabeça do corpo que todos nós constituímos. Nós temos a certeza de quem é o nosso pão, nós temos a certeza de quem é o nosso alimento e porque nós temos Jesus como centro da nossa vida, porque nós temos esta vida de Cristo e nós temos o ensino e a companhia do Espírito Santo, então nós podemos estar seguros, nada nos pode abalar. Podem vir ventos, tempestades, podem vir realmente circunstâncias contrárias que venham sobre todos, mas a atitude depende, exatamente, o resultado depende da atitude e a atitude depende do fundamento em que nós estamos fundados. Agora, perante uma experiência sobrenatural que eles experimentaram, cheios de vida, cheios do Espírito Santo, Pedro pega na palavra e anuncia que ele, Jesus, que foi rejeitado por aquela sociedade, era, no entanto, a pedra de esquina, a pedra sobre a qual e pela qual o edifício se estava a erguer. Jesus, a pedra sobre a qual o edifício e igreja se está a erguer.
Pedro declarou com estas palavras qual era o fundamento da sua fé, qual era o fundamento em que ele construiria a sua vida. E hoje nós podemos ter esperança e precisamos de responder a esta pergunta. Qual é o fundamento no qual está construída a nossa vida? Qual é o fundamento no qual está construída a nossa fé? Qual é o fundamento no qual está construída a tua vida? Será que tu podes lidar com a ansiedade? É porque esta é a melhor maneira de lidar com a ansiedade. Será que tu podes ter confiança? Só podes ter confiança e não ficar atemorizado e desesperado com os ventos contrários se souberes qual foi o fundamento que puseste na tua vida. Podemos ter esperança de que viveremos e não morreremos, porque Ele é a pedra principal. Eu viverei e não morrerei, porque Ele é a pedra principal. Ele trouxe-me para um lugar largo, livrou-me, porque tinha prazer em mim. Salmo 18, 19, nós já lemos. Mas esta parte última do versículo é fantástica. Ele livrou-me, Ele resgatou-me. Porquê? Porque tinha prazer em mim. Uau, que coisa fantástica! Ele livrou-me porque tinha prazer em mim. Deus tem prazer em ti. Deus ama-te muitíssimo. E por causa desse grande amor dele, Ele deu tudo o que Ele tinha para dar. Ele deu o melhor. Ele deu a sua própria vida. Jesus deu a sua vida exatamente para te trazer para um lugar largo. Exatamente porque Ele tinha prazer em ti. Eu vi o Senhor sempre diante de mim, porque Ele está à minha mão direita, para que eu não seja abalado. Porque Ele tem prazer em ti, Ele não quer que tu sejas abalado. E Ele não te abandona, não te deixa, está contigo todos os dias e segura na tua mão. É quase como se tu pudesses realmente sentir fisicamente a presença dEle. Ele está realmente assim, ao teu lado. A certeza de quem está na base da nossa confiança, de quem é o fundamento da nossa vida, é o melhor antídoto para a ansiedade nos dias que nós vivemos. A certeza de quem Jesus é na tua vida. Se tu não tens essa certeza hoje, vais a tempo. Tu podes deixar que o teu coração se abra, que a tua mente se abra, que a tua vida se abra para a revelação, para a luz. Jesus disse que Ele é a luz. Ele é a luz do mundo. Então, tu podes deixar que a luz entre no teu mundo escuro. Um mundo de dúvidas, um mundo de incertezas, um mundo de trevas, um mundo de questionamentos, um mundo de ansiedade, um mundo de temores, um mundo de ventos contrários. Onde tudo aquilo que tu pensavas que tinhas foi abalado. Onde eventualmente existem muitas incertezas sobre o futuro. Mas tu podes deixar que a luz de Jesus entre e te traga segurança de que Ele estará contigo. Sim, encontrarás ventos e tempestades. Porque uma vida com Cristo não significa uma vida sem problemas. Significa ter Cristo no meio dos problemas. Significa ter a sua presença e a sua companhia constante no meio dos problemas. Significa ter o pastor que nos acompanha através do vale e que nos faz chegar ao fim. Ele é a nossa pedra de esquina, por isso nós não cairemos. No Salmo 59, 17 diz: Eu cantarei o teu poder pela manhã, anunciarei alegremente o teu amor, porque tu foste a minha proteção, o meu refúgio no dia da angústia. Às vezes, nós precisamos de sentir que alguém nos defende, porque temos um sentimento difuso de estar em perigo. Não há outra rocha como esta. Nem há outro pastor que nos acolhe em segurança e que fica à porta para se assegurar de que nenhum mal nos sucede. Estamos livres de qualquer ameaça. É como se nesta rocha houvesse, de facto, aqui também simbolicamente, um refúgio no qual o pastor nos coloca em segurança e ele próprio se deita à porta, de maneira que nenhum mal nos possa acontecer. E é tão bom ter o bom pastor, a pedra angular do edifício,
o nosso noivo, o cabeça da igreja, seja aquilo que nós, o exemplo que nós quisermos ou o símbolo que nós quisermos utilizar. É bom ter Cristo na nossa vida. É muito bom ter Cristo na nossa vida. Hoje, se tu queres, de facto, dar a tua vida a Cristo, eu gostaria muito de orar contigo. Gostaria muito de orar por ti e de te ajudar a fazer esta aliança, este casamento com Cristo. Então, se tu quiseres fazer isso, tu podes orar de alguma maneira parecida com esta. Deus, obrigado por teres enviado Jesus e por hoje eu ter percebido como Ele me ama tanto e como Tu me amas tanto. E eu quero pedir-te que Jesus entre na minha vida e traga essa luz para iluminar todos os cantos escuros e me limpar de tudo aquilo que são dúvidas, temores, que são coisas obscuras, coisas escondidas. Eu quero que a Tua vida me inunde completamente. E eu entrego-te a minha vida. Em nome de Jesus. Muito bem. Foi muito bom estarmos juntos, mais uma vez, aqui ainda neste espaço. Quando nós estamos juntos presencialmente na Rua Gonçalo Braga, nós costumamos nas nossas celebrações também fazer os nossos donativos com muito prazer, com muita alegria e fazemos-lo com muita satisfação por causa deste espírito de generosidade que Deus teve para connosco e de alguma forma nós também queremos ter pelos outros através da missão da Igreja. E é por isso que nós contribuímos. E se por acaso quiser contribuir, está perfeitamente muito bem-vinda a sua contribuição e com certeza que também terá uma recompensa espiritual relativamente a essa mesma contribuição e estão os meios disponíveis aí a aparecer já de seguida através do MBWay ou através da transferência bancária. Também, para dizer que queremos orar por si, queremos estar consigo. Se tiver um problema, uma dificuldade, nós estamos disponíveis para estar consigo enquanto comunidade. Então, é só colocar aí a sua necessidade ou através do e-mail orarcontigo@gmail.com ou até mesmo aí através do chat colocar a sua dificuldade e nós iremos entrar em contacto consigo, se assim o desejar, para estar consigo, para orar consigo e ajudar da maneira que nós pudermos ajudar. Também, no próximo domingo às 10h30 estaremos aqui e às 17 horas também e são todos muito bem-vindos a estar connosco. Estamos desejando o momento de estarmos todos juntos presencialmente novamente, mas esta também é uma boa maneira de chegar junto de si e temos muito prazer em que hoje tenha estado connosco. Deus vos abençoe muito, tenham um sábado fantástico.